Livro Voando como as Águias, de Kenneth W. Reagan. Agradecimentos. A mensagem deste livro foi inspirada por dois amigos ministros, cujas contribuições desejo declarar. Parte do material desta obra foi adaptado de uma mensagem pregada pelo meu amigo reverendo James McRaymond, pastor do Living Word Christian Center, Centro Cristão Palavra Viva, em Brooklyn Park, do Minnesota, em sua publicação mensal, revista Caminho do Vencedor. Manifesto também minha gratidão ao meu amigo de ministério, reverendo Cole Stringer, pela informação que adquiri ao ler seu livro On Eagle's Wings, Nas Asas das Águias. Admiro e estimo grandemente estes dois homens e seus ministérios e o que eles têm realizado em favor do reino de Deus. Agradeço-lhes pelo seu material, o qual me ajudou na inspiração da mensagem aqui contida. Capítulo 1. Aprendendo uma lição com a águia. A águia é realmente uma criatura incrível no voo. Sem esforço, ela plana pelo céu, conquistando o respeito de todos que a veem. Então, com um movimento de suas grandes asas, ela deixa o mundo para trás enquanto voa para alturas emocionantes. O que torna este pássaro tão régio e majestoso? O que existe nele que nos impressiona tanto? E por que nas Escrituras Deus comparou a si mesmo e a nós com a águia? Existe, obviamente, algo significativo sobre esse animal, e creio que podemos tirar algum ensinamento a respeito de Deus e de nós mesmos ao observarmos mais atenciosamente esse pássaro notável que o Pai criou. Deus se manifestou por meio da criação. Podemos aprender lições não apenas com a águia, mas com toda a criação divina. No livro de Romanos, Paulo declara que a própria natureza nos revela a existência de Deus. Muito do que sabemos sobre o Senhor nos é mostrado ou manifestado por meio da sua criação. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Observe que o homem não tem razão para não crer no Senhor. Por quê? Porque, de acordo com estes versículos acima, a natureza mostra claramente que existe um poder mais alto, o qual sabemos ser Deus. O homem tem uma posição única na criação. A Bíblia declara que Deus é o Criador e que os céus, a terra e todas as coisas que neles vivem foram feitas por ele. Isaías 40, 28 e Gênesis 1, de 1 a 31. É difícil imaginar como alguém vê a magnificência do universo e ainda assim acredita na teoria de que o mundo começou a partir de uma partícula que se desenvolveu enquanto flutuava no céu. Entretanto, muitas pessoas acreditam que o universo veio à existência por meio de uma explosão catastrófica no espaço. Os adeptos dessa teoria afirmam que depois de uma grande explosão, as estrelas, galáxias e corpos celestiais caíram perfeitamente no lugar e simplesmente ficaram separados pelo número exato de quilômetros que precisavam ter. E então, por acaso, a rotação desses corpos celestiais gerou a quantidade certa de atração gravitacional necessária para cada planeta manter sua posição na galáxia e não flutuar em algum lugar no espaço. Isso não é fantástico? Há também algumas teorias bastante surpreendentes sobre o surgimento do homem. Por exemplo, alguns asseveram que todos os animais, o homem inclusive, evoluíram de uma ameba unicelular. Portanto, todas as vezes que analisamos o homem e percebemos quão divina e ajustadamente foi criado, é surpreendente que sequer imaginamos que o ser humano evoluiu a partir de um organismo microscópico.
Reflita sobre isso. Se o homem realmente evoluiu durante milhões de anos a partir de uma ameba ou de outras espécies de animais, então, com todo esse tempo que passou, pelo menos algum tipo de evidência da evolução dentre as espécies teria sido descoberta até agora. Mas isso não aconteceu. O homem tem uma posição única. A Bíblia garante que ele foi criado por Deus, à imagem dele e à sua semelhança. Gênesis 1:26. E o Pai se revela ao homem por meio das maravilhas da sua criação. As lições do propósito da natureza. A Bíblia frequentemente usa a natureza a fim de ensinar lições práticas e ilustrar certas verdades. Por exemplo, em Provérbios 6:8, temos o exemplo da formiga e com este pequeno animal aprendemos um pouco a respeito da automotivação, trabalho árduo e planejamento. No livro de Mateus, Jesus fala sobre os lírios do campo e os pássaros do ar, para descrever como Deus toma conta e provê sustento para os seus filhos. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 30 e capítulo 10, de 29 a 31. Há ainda outras passagens bíblicas, como estas que focaremos, as quais utilizam a figura da águia para alguma ilustração. Observe particularmente estes versículos de Deuteronômio. Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. É interessante notar que, dentre todos os pássaros que podiam ser mencionados, esta passagem declarou como a águia. Perceba que a águia tem certas características que a destacam de todos os outros pássaros. Podemos aprender algumas lições importantes ao analisá-la. Então, está preparado para aprender com a águia? Capítulo 2. A águia majestosa. A águia tem sido usada como símbolo de majestade durante séculos. Os antigos romanos usavam-na como divisa nos escudos de batalha porque era o símbolo reconhecido do Império Romano. Sua figura também foi usada pelos antigos gregos e egípcios. O símbolo nacional dos Estados Unidos é uma águia americana com um galho de ramos de oliveira preso em sua garra direita e uma porção de flechas na esquerda. Notável pela sua força. A águia não apenas simboliza majestade, como também força, porque é extremamente forte. Por exemplo, uma águia pode arremeter subitamente, apanhar um animal no chão, pesando tanto quanto ou mais do que ela, e voar com ele em suas garras. Quase todas as vezes em que as pessoas pensam em um pássaro, geralmente se lembram de um pato ou de alguma ave pequena que não pese mais do que uns poucos quilos. As águias, no entanto, pesam até 7 quilos, com a envergadura podendo chegar a mais de 2 metros. As asas enormes conferem às águias muita força, especialmente quando se trata da sua capacidade ímpar de voar. Pássaro algum pode voar tão alto quanto a águia, e não há outro que se compare a ela na capacidade de subida até grandes alturas. Ela consegue atingir mais de 3.000 metros. De fato, quando uma águia constrói seu ninho, frequentemente o faz na parte mais alta de um penhasco. O ninho da águia. Um ninho de águia é diferente de qualquer outro que você já possa ter visto. As águias usam grandes galhos e ramos a fim de construir seus ninhos. Tais pássaros levam esses galhos grandes até o topo da montanha e começam a arrumá-los dentro da fenda de uma rocha. Em seguida, acrescentam galhos menores. Mais tarde, cobre o ninho com folhas. Então, como passo final, as águias pegam plumas caídas dos seus próprios corpos para cobrir o interior do ninho. Uma vez terminado, um ninho de águia é muito macio por dentro. Neste ponto, observe onde as águias constroem seus ninhos. Elas levam para cima da montanha todo o material que conseguem
e constroem o seu ninho nas rochas. Aqui reside uma lição a qual precisamos considerar. Por exemplo, observe o que Jesus declarou em Mateus 7 a respeito de construir sobre a rocha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Note que Jesus declarou que um homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Pelo fato da rocha ser um dos alicerces mais fortes sobre o qual alguém pode edificar. Dessa forma, aprendemos uma lição com a águia no que se refere a construir uma estrutura forte ou uma casa espiritual para a nossa vida. Assim como ela constrói o seu ninho em um fundamento sólido, é importante que edifiquemos a nossa vida espiritual da mesma forma. O fundamento é a parte mais importante de qualquer construção, porque é a base. Então, o alicerce precisa ser forte, firme e seguro. Se você deseja cumprir o que Deus planejou para a sua vida, tem de construir sobre um fundamento sólido. Jesus Cristo, a rocha. 1 Coríntios 10, 4. A menos que cumpra isso, nada do que você fizer para o Senhor prevalecerá. Capaz de resistir à tempestade. Perceba que as águias não constroem um ninho minúsculo. É uma estrutura ampla, pesando algumas vezes aproximadamente 2 toneladas, construída para proteger os ocupantes. Se você conhece um pouco sobre montanhas, sabe que as rajadas de vento mais fortes se formam geralmente perto dos picos por causa das grandes altitudes. Contudo, um ninho de águia pode resistir aos ventos rigorosos porque está construído dentro da fenda de uma rocha. Sem dúvida, elas constroem seus ninhos para durar. É o que nós precisamos fazer. Temos de edificar um lugar de permanência na fenda da rocha, que é Cristo Jesus, de tal maneira que todas as vezes que surgirem os ventos e as tempestades da vida, nossa casa espiritual permaneça firme, estabelecida em fundamento sólido. Permanecerá uma casa edificada sobre a palavra. Em meio à tempestade, as águias, macho e fêmea, se aninham sabendo que estão seguras, porque construíram seu ninho de maneira adequada desde o começo. Da mesma forma, quando você toma a palavra de Deus e edifica a sua vida corretamente no fundamento da sua palavra, você também estará seguro. O diabo pode berrar o quanto quiser. As circunstâncias desfavoráveis e as tempestades da vida podem surgir, mas você poderá se aninhar firmemente na sua casa espiritual, sabendo que ela permanecerá segura e que nada que venha a surgir contra ela poderá destruí-la. Contudo, esta certeza advém do conhecimento do que diz a Bíblia e da edificação da sua vida no fundamento sólido da palavra. Há uma clássica história infantil chamada Os Três Porquinhos que me faz lembrar da ilustração usada por Jesus sobre um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, enquanto o outro edificou a sua sobre a areia. Mateus 7, 28, 27, Lucas 6, 47 e 49. Diz a história: eram 3 porquinhos e cada um construiu uma casa. O primeiro construiu uma casa de palha e o segundo uma de madeira. Entretanto, o terceiro porquinho edificou a sua casa com tijolos. Não se pode construir uma casa de tijolos da noite para o dia, pois é demorado. No entanto, os 2 primeiros porquinhos não queriam gastar muito tempo na construção de suas casas. Eles preferiram outros afazeres, então simplesmente juntaram algumas coisas. Contudo, o terceiro porquinho levou mais tempo para construir uma casa forte, sólida, e se não fosse pela sua compaixão, ele teria sido o único sobrevivente do ataque do lobo mau. Este porquinho sabido construiu sua habitação de tal modo que ela resistisse ao teste. E quando não tinha sequer terminado, o lobo mau, digamos, o diabo,
apareceu e gritou: "Vou assoprar e derrubar a sua casa." Bem, o porquinho retrucou: "Você pode ofender-me e soprar tudo o que quiser, senhor lobo. Eu construí uma casa forte e você não conseguirá destruí-la." Realmente aquele porquinho estava seguro. No entanto, quando o inimigo investe contra algumas pessoas, elas tremem e ficam desnorteadas porque não estão verdadeiramente seguras. Não estão certas se a casa delas resistirá à prova. Se você estiver seguro, sabendo que edificou uma morada espiritual forte sobre o que diz a Escritura, resistirá ao inimigo e dirá com confiança: "Faça o que quiser, diabo, mas eu permanecerei firme, porque construí a minha casa sobre a palavra de Deus." Gaste tempo para construir certo. Esse é o tipo de confiança que a águia demonstra. Quer no voo ou abrigada com segurança no seu ninho, a águia majestosa encarará a tempestade e a desafiará. Se não estiver pairando no ar, estará trabalhando duro no seu ninho, como a dizer: "Sopre quando quiser, vento. Ventania, venha aqui. Eu permanecerei firme, porque levei tempo para construir o meu ninho adequadamente." Todavia, o problema de alguns cristãos é que eles não gastaram tempo para edificar adequadamente a vida deles sobre a palavra. Então, quando o inimigo os atinge, eles têm de recomeçar toda a construção. Você sabe que é mais difícil reconstruir algo do que construí-lo certo na primeira vez? Converse com pessoas que entendem de construção. Elas lhe dirão que é mais barato, mais fácil e muito mais prático construir um edifício direito da primeira vez do que voltar atrás e ter que refazê-lo mais tarde. Se isso é uma verdade na construção de uma casa, moradia natural, quanto mais o que será quando você edificar a sua casa espiritual, a sua estrutura para uma vida de fé em Deus. Sem dúvida, é melhor construir sua casa espiritual corretamente na primeira vez, porque no momento em que o diabo vier, você poderá não ter tempo para realizar um projeto de reconstrução. Ele o atacará e tentará destruir sua fé antes que você recomece a obra. Mas graças a Deus, você não tem de preocupar-se se investiu tempo para edificar bem a sua casa na palavra desde o começo. O papel do pai é prover. Quando as águias completam seu ninho, elas estão prontas para começar a sua família. Uma outra característica interessante sobre as águias é que elas se casam por toda a vida. Porém, esta é uma outra lição completa a qual não abordaremos agora. Em algum momento da primavera, a mamãe águia põe um ou dois ovos que são chocados depois de umas poucas semanas. Desde o momento em que ela os põe até depois que os filhotes nascem, o papai águia gasta seu tempo provendo as necessidades da sua família. Então, quando os filhotes recém-nascidos começam a ganhar penugem, a mãe águia ajuda o macho a prover alimento para os filhotes ainda em desenvolvimento. Eis aqui algo que temos na palavra de Deus ao aprendermos uma outra lição com a águia. A Bíblia instrui o homem cristão a prover a sua família como o cabeça da casa. Ela lhe diz para colocar as necessidades da sua esposa e dos filhos em primeiro lugar e as suas próprias necessidades, vontades e desejos em segundo plano. Efésios 5, 25 a 29 e 1 Timóteo 5, 8. Então, quando você analisa esta lição do ponto de vista espiritual, percebe que pertencemos à família de Deus por meio do novo nascimento. Sabemos também que o próprio Deus prometeu que Ele nos proverá. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é o Pai Celestial de todos que são nascidos de novo. Ele é o nosso provedor. Aleluia! A abundância do Pai.
Tão logo os filhotes saem do ovo, o papai águia leva para o ninho o que parece ser alguns presentes. Os cientistas especialistas em vida selvagem não descobriram por que isso acontece. A águia macho simplesmente age dessa forma, sem uma razão aparente. Naturalmente, o pai águia consegue alimento para o sustento da sua família, além de levar para casa algumas coisas extras, tais como latas velhas e outros objetos inusitados que encontra. Veja, algumas vezes os pais ficam tão exultantes quando seus filhos nascem que levam para casa todos os tipos de presentes que não são realmente necessários. Sei disso, pois já agi assim e estou certo de que alguns outros pais também o fizeram, especialmente os que são pais e avós pela primeira vez. A mãe pode dizer: "O que é isso?" O pai responde: "É só uma coisinha que trouxe para o bebê." "Mas o que o bebê fará com isso?" "Eu não sei. Simplesmente achei que seria bom para ele." Bem, parece que, como pais, a maneira como nós agimos na ocasião em que nossos filhos nascem é similar ao comportamento do papai águia. Creio que podemos comparar a conduta da águia com a maneira de Deus prover para os seus filhos. Note, Deus se preocupa em suprir além das nossas necessidades. Ele também deseja proporcionar-nos alguns prazeres. O Senhor quer mandar-nos chuvas de bênçãos e toda boa dádiva. Ezequiel 34, 26, Tiago 1, 17. Tenho ouvido as pessoas dizerem: "Não consigo entender." Algumas vezes parece que Deus me abençoa sem qualquer motivo. Não compreendo por que Ele me trata como se eu fosse tão especial. Na verdade, você não precisa entender. Simplesmente saiba que Deus ama os seus filhos e tem grande prazer em prover-lhes além do que precisam. Capítulo 3. Tempo de voar. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deuteronômio 32, 11 e 12. Logo depois que os bebês águias nascem, eles passam um tempo tranquilos, permanecem no ninho macio e emplumado, e tudo de que necessitam lhes é trazido. Entretanto, um dia as coisas mudam. Chega o momento em que a águia-mãe agita o ninho, agitando o ninho. No momento certo, a águia-mãe desce no ninho, bate e agita suas asas e faz com que seus filhotes acordem e andem. Então, ela retira do ninho todas as folhas e penas macias, de forma que as águiazinhas não fiquem confortáveis. Quando os filhotes tentam deitar-se, os galhos os espetam. É o momento dos bebês crescerem. Talvez você esteja neste mesmo ponto na sua caminhada espiritual. Deus o proveu e o ajudou. Você conhece as Santas Escrituras, mas precisa crescer espiritualmente. É tempo de começar a crer nelas por você mesmo. Algumas vezes as pessoas atingem uma posição na caminhada com Deus na qual se perguntam por que as coisas não estão tão confortáveis como costumavam ser. Provavelmente isso aconteceu porque elas precisavam crescer. Talvez Deus as esteja agitando, exatamente como a mamãe águia sacode o seu ninho e bate as asas em cima dos seus filhotes. Isso é o que o Senhor pode fazer com você. Ele o agita e remove todas as penas macias, tudo na sua vida que faz com que seja fácil ficar espiritualmente complacente. Deus tenta ajudá-lo a levantar-se para começar a sair do seu lugar de conforto e aprender como crer nele por você mesmo, e não apenas para você mesmo, mas também em benefício de outros. Queda livre. Depois de uns dias de agitação dos seus filhotes e de fazê-los caminhar no ninho espinhento, a mãe entra no ninho, localiza-se atrás deles e bate as asas até que finalmente uma das águias sobe até a beirada do ninho. Entretanto, a águia-mãe não fica satisfeita.
Com o bater de suas asas, ela deliberadamente empurra o primeiro filhote até a beirada para fora. E lá se vai a pequenina águia em queda livre. Talvez você pense: irmão, esse filhote sou eu. Eu me sinto como se acabasse de ser empurrado para fora da minha vida confortável e estivesse em queda livre. E agora, o que tenho de fazer? Você tem de fazer o que viu outros cristãos fazerem: usar as suas asas da fé e crer em Deus. O Pai Celestial não o deixará cair. Pobre águia! A única coisa que ela sabe fazer é o que viu mamãe e papai fazerem com aquelas suas asas enormes todas as vezes que voavam para o ninho. Assim, a águiazinha começa a bater as asas, mas não adianta muito. Então, antes de quase bater no chão, a mamãe ou o papai se arremetem bem por baixo dela e gentilmente a segura em suas grandes asas, trazendo-a de volta para o ninho. Eu gosto disso. Você pode estar no seu limite, provavelmente, olhando para baixo em uma situação que lhe parece impossível. Ou, quem sabe, solto no ar, experimentando suas asas da fé pela primeira vez. É como se você estivesse a ponto de bater no fundo de uma rocha e então estará tudo terminado. No entanto, amigo, o Pai Celestial não o deixará cair. Êxodo 19:4. Aprendendo a voar. Analisemos a passagem de Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Sem dúvida, este versículo refere-se à parte de trás da asa de um pássaro, onde o filhote aterriza quando é resgatado da queda por seus pais. É interessante notarmos que, logo no dia seguinte, as águias passam pelo mesmo teste. Mas, desta vez, elas estão muito mais fortes e voam um pouco mais antes de serem apanhadas pelas asas de seus pais. Então, depois de cerca de 3 dias exercitando-se, de repente, acontece. A pequena águia começa a voar alto, com as asas estendidas, majestosamente na corrente de ar ascendente ao vento. Ela está voando. Imagina a pequena águia enquanto voa. Ela olha em volta para a maravilhosa criação de Deus e pensa: oh, isso é divertido! O mesmo acontece quando você, pela primeira vez, salta da segurança do seu ninho espiritual e crê em Deus. Não é muito divertido no começo, mas uma vez que realmente aprende a voar, a confiar e crer em Deus em todas as situações da sua vida, você não tem outra alternativa. Depois de algum tempo, as asas da sua fé se tornam fortes, porque você as exercita constantemente. Então você não terá problema algum quando um abismo de provas tentar atingi-lo, porque está acostumado a confiar na palavra de Deus. Dessa forma, você salta exatamente no meio daquele grande abismo, sabendo que a palavra irá sustentá-lo e conduzi-lo em segurança até o outro lado. Bem, por volta do 5º dia, a mamãe águia não precisará mais empurrar seus filhos para fora do ninho. Em vez disso, eles se levantam e voam juntos. Não tenha medo de experimentar suas asas. Algum dia, se você desejar voar alto como as águias, terá de estar disposto a confiar em Deus e a deixar a segurança do ninho. E se, em algum momento, quiser receber as bênçãos que você crê que Deus falou ao seu coração e vê-las acontecer, precisará experimentar suas asas espirituais. Elas estão em você, embora não tenha consciência disso. As asas daquelas pequenas águias já estavam nelas o tempo todo. Elas simplesmente não sabiam como usá-las. Mas a mãe estava ciente do momento certo para seus filhotes as estenderem e aprenderem a voar. Do mesmo modo,
você precisa aprender a confiar, porque Ele sabe qual é o momento em que você, no Senhor, deve começar a estender as suas próprias asas espirituais e aprender a viver pela fé na palavra de Deus. Todos esses procedimentos são necessários para o nosso crescimento espiritual. Você não pode permanecer no ninho da segurança. Mais cedo ou mais tarde terá de aprender a dar passos de fé. Você precisa sair do ninho e aprender a voar. Perceba que muitas pessoas não obterão de Deus mais direção enquanto não fizerem um primeiro movimento. Não falo sobre mudar-se de cidade ou de igreja, mas sobre mover-se com Deus e desenvolver a fé. Algumas vezes, as pessoas atingem um ponto na vida cristã na qual parecem não saber para onde ir ou o que fazer. É como se estivessem bloqueadas no seu crescimento espiritual. Creio que uma das razões é que elas não se moveram com Deus, não desenvolveram a fé. Então veja, você precisará tomar uma atitude. Dê um passo para fora do seu ninho, de preferência e complacência espirituais, e aprenda a confiar no Pai. Não tenha medo de experimentar as suas asas da fé. Você tem potencial para voar alto com elas, e um dia conseguirá, mas não enquanto não fizer um movimento e der o primeiro passo. Afaste as limitações. Deus jamais o limitará no recebimento de tudo o que Ele tem para você. A verdade é que você é quem o limita em sua vida. Deixe-me perguntar-lhe: quantas coisas grandes você pode sonhar em realizar para Deus? Quanto pode crer nele para isso? A sua resposta determinará sua altitude espiritual ou a altura que você atingirá na vida com Cristo. O limite é seu, não de Deus. Estude a palavra e descubra que Deus não impõe limite algum a você. O Senhor diz: nada vos será impossível. Mateus 17:20c. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24b. Em outras palavras, Deus declara: você pode ter o que crer que terá de acordo com a minha palavra. Portanto, isso deixa para trás quaisquer limitações suas no que diz respeito à distância que pode percorrer em Deus. Em Filipenses 4:13, a Escritura afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode se considerar Deus na sua palavra. Compete a você determinar até que altura voará na vida. Então, afaste as limitações e fixe os olhos nas alturas, em Deus. Aprenda uma lição com a águia. Construa sua casa espiritual no fundamento certo, na palavra, e a construa de forma sólida para que resista às provas. Então, não tenha medo de dar um passo de fé e experimentar suas asas espirituais. É algo que você mesmo tem de fazer. Sua mãe, pai, irmã, irmão não podem fazê-lo por você. Até o próprio Deus não o poderá. Você precisa aprender a crer em Deus e considerá-lo na sua palavra. Se assim o fizer, logo se encontrará voando sobre o abismo das impossibilidades com nada por baixo dos seus pés, a não ser a palavra de Deus, e alcançará alturas maiores do que as que jamais imaginou que pudesse atingir. Ouse crer em Deus. Jesus declarou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33. Almeida Revista Atualizada. Sou uma prova viva de que a palavra de Deus jamais falha. Em meio a muitas situações aparentemente impossíveis, permaneci na palavra do Senhor e continuei a citar suas promessas, e ainda estou aqui, forte. Lembro-me do dia, há muitos anos atrás, em que olhava pela janela do meu escritório no campus do Rema. Cada vez mais as dívidas aumentavam e eu sentia como se carregasse todo o peso de um ministério e da escola bíblica sobre os meus ombros.
O diabo gritava em meu ouvido: você destruiu o que o seu pai levou mais de 40 anos para construir. Entretanto, embora houvesse pressão, não me curvei, porque sabia que tinha edificado a minha casa espiritual no fundamento da palavra de Deus, e ela jamais falha. Certa ocasião, em meu escritório, tomei a decisão de crer em Deus e ter fé na sua palavra. Para deixar claro o meu ponto de vista, coloquei minha Bíblia no chão e literalmente fiquei de pé sobre ela. Falei então: diabo, quero que saiba que o Centro de Treinamento Bíblico Rema não foi ideia minha nem de meu pai, mas de Deus, e eu cubro o que ele me ordenou. Eu cumpro o que ele me ordenou. A palavra promete que ele suprirá todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Então, se Deus falou, eu creio, e isso encerra o assunto. Tudo está resolvido. Todas as contas estão pagas e as necessidades supridas. E louvado seja Deus até hoje. Todas as despesas para a condução do centro de treinamento têm sido pagas, porque ele tem honrado fielmente a sua palavra. Na ocasião em que estávamos no processo de construção do novo auditório da Igreja Bíblica Rema, as pessoas me disseram que estava louco por investir tanto dinheiro naquele prédio. No entanto, agora elas reconhecem que estavam erradas a esse respeito e se maravilham. Hoje temos um local lindo e Deus nos abençoou ajudando-nos a reduzir a hipoteca de quase 70% em menos de 5 anos. Louvo a Deus por tudo que foi realizado. Tudo isso é para Ele. Mas note que tudo foi possível porque eu ousei dar um passo fora do meu ninho, seguro, e experimentar as minhas asas da fé. Atrevi-me a remover as limitações de Deus e considerá-lo na sua palavra quando as circunstâncias pareciam impossíveis. É certo que teria sido mais fácil e confortável construir um edifício menor. Todavia, Deus sabia de quanto espaço precisaríamos. Nosso santuário já está lotado nas manhãs de domingo e continuamos a crescer. Eu poderia ter feito o que o homem disse, mas preferi seguir adiante com o que Deus me prometeu. Gostaria de encorajá-lo a apossar-se do que o Pai diz e a permanecer firme. Seja tenaz com relação a isso. Entretanto, em primeiro lugar, você precisa certificar-se de que construiu a sua vida espiritual no fundamento seguro da palavra, pois as provas e aflições virão. Elas apareceram no meu caminho, mas aprendi a crer nas promessas de Deus, e as únicas limitações que tive para superar aquelas provações foram as que eu coloquei em Deus. Suba para um outro nível de fé. Deus está perguntando-lhe: por que você crê em mim? Este é um questionamento que precisa ser feito de forma realista. Em outras palavras, reconheça onde está o seu nível de fé e determine por que crê em Deus. A seguir, exercite a sua fé a fim de receber as bênçãos para as quais você crê nele. À medida que você recebe as respostas destas indagações, sua fé é fortalecida, aumenta e você começa a alcançar um outro nível de fé. Devemos galgar novos níveis com a palavra de Deus até Jesus voltar. Então não precisaremos mais crer em Deus para provisões terrenas, pois estaremos com Ele. Mas, durante o tempo em que estamos na terra, podemos sempre realizar mais para o reino de Deus se simplesmente dermos um passo na palavra e ousarmos crer nele. Voar com asas como águias. Algumas vezes pode parecer mais fácil ficar em um ninho desconfortável do que dar um passo para fora e começar a crer em Deus por si mesmo. Você pode achar que suas asas são muito fracas para sustentá-lo quando chegar o momento de saltar do ninho e voar. Todavia, a Bíblia declara que o Senhor Deus revigora o cansado e multiplica as forças ao que está sem vigor. Isaías 40, 28 e 31. Não sabes
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No princípio, a águia não tem grande poder nas asas. Para fortalecer-se, elas precisam ser desenvolvidas. Lembre-se de que a partir do momento em que uma pequena águia está aprendendo a voar pela primeira vez, sua mãe a empurra para fora do ninho e o filhote cai por milhares de metros, tentando mover suas asas. Então a mamãe e o papai águias se arremetem por baixo dele, apanhando-no e o levam de volta para o ninho. Os filhotes passam por esse treinamento inúmeras vezes, até que um dia, depois de cair de diversas maneiras, de repente começam a subir e a voar alto com as asas fortalecidas. Isso é o que precisamos fazer. Temos de continuar a usar nossas asas da fé, oração e louvor, até começarmos a voar alto nos ventos do Espírito Santo com nosso Pai Celestial. Veja, você não conseguirá voar alto com asas espirituais no começo, pois é necessário desenvolvê-las primeiro. Como? Fortalecendo-as, exercitando constantemente a sua fé na palavra de Deus e todos os dias passando tempo com o Senhor em oração e louvor. É tempo de voar. Não importa se você está balançando-se no limite do seu ninho de segurança, dando um passo na palavra de Deus pela primeira vez, ou se já descobriu suas asas da fé. Deus não permitirá que você caia, e a sua palavra jamais falhará em sua vida. Amigo, não tenha medo de sair do ninho familiar e usar suas asas espirituais. Afaste as limitações e ouse crer em Deus continuamente, até que a vida pela fé na palavra torne-se normal para você. Então, logo você ascenderá com maior confiança e força nas asas espirituais, voando cada vez mais alto, à medida que alcança novas altitudes de fé em Deus. Capítulo 4. A águia na tempestade. Gostaria de compartilhar trechos da descrição de um homem que testemunhou a coragem de uma águia durante uma tempestade. Creio que esta história ilustra efetivamente duas lições que podemos aprender com esse majestoso pássaro. Um relâmpago brilhou vividamente no céu escuro. Nuvens negras misteriosas cruzaram a baía como uma onda do mal, gigante e sinistra. Formaram um redemoinho que desceu ao chão, acrescentando dramaticidade ao efeito já assustador. Novamente um raio riscou o céu, atingindo a terra com tal poder devastador que fez tremer a casa com o impacto. Galhos foram varridos para cima, árvores racharam, enquanto folhas e papéis foram impulsionados para o céu, como tapetes voadores em miniatura. O escritor continua para dizer que, enquanto observava o temporal, ele notou diferentes bandos de aves amontoando-se aterrorizados, tentando encontrar um local seguro. Então ele olhou para o céu. Voando alto contra a tempestade estava uma águia magnífica. Ela dava voltas e se lançava em meio aos relâmpagos, e com o estrondo do trovão, batia suas asas e voava para cima, ainda mais alto na direção do céu. Momentaneamente, eu me esqueci da velocidade da rajada de vento, enquanto admirava essa magnífica criatura do céu, uma guerreira alada. Ali estava uma criatura audaz, destemida e inabalável, diante da selvageria total das forças da natureza. Realmente o ar de tranquilidade da ave pareceu zombar da tempestade ao desafiar as forças, enquanto sentia prazer na emoção de atravessar as turbulentas correntes de ar, navegando por cima delas com graça e controle.
Não sei se você já teve a chance de observar uma tempestade como a da história acima. Entretanto, eu, quando criança no Texas, costumava vê-las o tempo todo. Se você mora em uma área em que há muitos furacões, por exemplo, provavelmente já experimentou tempestades severas assim. No lugar de onde vim, esse tipo de tempestade geralmente ocorre muito na primavera. Às vezes, os estrondos dos trovões são tão poderosos que fazem vibrar a casa inteira. Em tais ocasiões, se você não está dentro de casa, verá os pássaros voarem à procura de abrigo, quase aterrorizados, tentando escapar do temporal. Durante essas tempestades, você sequer consegue ouvir sua própria conversa, pois o vento sopra muito alto. Todos começam a correr para abrigar-se, pois sabem que uma tempestade chegará. Observe dois pontos em particular ao analisarmos a atitude da águia nessa história. Em primeiro lugar, ela estava totalmente sem medo, face à destruição. Em segundo lugar, ela foi capaz de voar acima de toda a confusão, turbulência e fúria da tempestade. Enquanto todas as outras aves se apressavam em busca de abrigo, a águia confrontou o temporal e permaneceu em paz. Ela enfrentou a tempestade como se a desafiasse a prejudicá-la. Uma águia realmente faz isso. Em muitas situações, mesmo nas tempestades mais violentas, ela voa e as enfrenta. Aqui está algo que podemos aprender. Nas tempestades da vida, podemos ser como os outros pássaros e fugir aterrorizados ou bater nossas asas com toda a força natural enquanto tentamos escapar do problema. Mas podemos ser como a águia. Ao enfrentarmos a tempestade face a face, utilizando as asas da fé, oração e louvor para elevar-nos acima das nuvens, no domínio da paz e da tranquilidade. O fato é que o diabo tentará tirar tudo o que puder sobre você, assim como os ventos uivantes jogam folhas, papéis e lixo no seu rosto em uma tempestade natural. Porém, se aprender a desenvolver as suas asas da fé, em vez de ser levado pelo temporal, então subirá nas correntes de ar e voará alto acima das nuvens. Em vez de correr de medo, você ascenderá até as alturas da vitória, enfrentando a tempestade face a face. Não tema as circunstâncias da vida ou as situações desafiadoras em que se possa encontrar. Sinta-se em paz, porque a Bíblia diz que não existe medo naquele cuja mente está em Cristo Jesus. Isaías 26:3. Compete a você saber como reagir às tempestades que surgem em seu caminho. É decisão sua fugir apavorado ou não, ou começar a esfregar as suas mãos e dizer: "Ó meu Senhor, por que está acontecendo isso comigo?" Isso já aconteceu com todos nós em alguma ocasião. Escondemo-nos face a um problema e esfregamos as nossas mãos, perguntando-nos: o que farei agora? Mas graças a Deus, aqueles dias se foram. Não precisamos mais fugir do inimigo apavorados. Podemos levantar-nos vitoriosos. No reino espiritual, onde Deus deseja que habitemos, nós nos ergueremos com toda a nossa força. Deus não deseja que o inimigo leve vantagem sobre o seu povo. Considere como a águia reage à tempestade. É certo que existe turbulência e o risco de destruição ou mesmo a possibilidade de devastação total. Mas por causa da sua força e habilidade no voo, a águia impede que a tempestade a destrua. Sem dúvida, a águia sabe o que fazer em meio a uma tempestade. Ela tem a noção exata de quando virar-se e quando subir e cair com as correntes de vento. Assim, mesmo que enfrente uma força que a poderia destruir totalmente, ela não fica paralisada diante do que a tempestade possa causar-lhe. Por quê? Porque confia, tendo a consciência do que ela pode fazer. Amigo, não devemos ser tão ignorantes pensando que o perigo potencial não existe quando enfrentamos as tribulações.
Certamente, precisamos compreender que o inimigo é uma força que nos pode destruir se permitirmos. Entretanto, a partir do momento que sabemos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, podemos segui-la para saber exatamente como devemos mover-nos e qual direção tomar. Então, nas tempestades da vida, temos de agir confiantes, como a águia o faz em uma tempestade natural. Observe também que a águia não voa na tempestade com uma atitude de tentativa de quem está testando a situação. Obviamente, dessa maneira, ela seria destruída. Não podemos enfrentar as tempestades e as circunstâncias adversas da vida agindo como se fôssemos experimentar a palavra e ver se ela funciona. Não! Sem dúvida temos de enfrentá-las com confiança na palavra de Deus, com grande ousadia e destemor. Dependa da palavra de Deus para livrá-lo. Há muitas pessoas que, em vez de permanecerem na palavra e enfrentarem os problemas face a face, sempre procuram outra saída. Por exemplo, alguém pode estar com problemas financeiros e a primeira decisão que toma é ir à casa da avó a fim de pedir-lhe dinheiro. Então ele começa a resolver as coisas por si mesmo, dizendo: bem, agora vejamos, tio João poderá arranjar-me $10. Tia Maria tem muito carinho por mim e se eu ajudá-la, creio que poderei conseguir dela uns $50. Algumas vezes essa é a saída mais fácil, mas eu lhe digo algo que alguém me falou certa vez. Se for sempre ao poço, mais cedo ou mais tarde ele secará. Então, o que você fará? Entenda que Deus é o supridor das suas necessidades. Filipenses 4:19. Assim, você deveria aprender também como usar suas asas da fé, agora, e começar a depender da palavra de Deus para conduzi-lo em meio às tempestades da vida. Encarando a tempestade nos dias iniciais do Rema. Nos primeiros dias desse ministério, quando começamos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, houve muitas vezes em que tive de usar minha fé em favor do que precisava. Jamais falei a alguém a esse respeito, mas dia após dia criei na provisão de Deus. Eu me levantava e vestia meu melhor terno e gravata como se pudesse comprar o mundo, por assim dizer. E no caminho para o trabalho agradeci antecipadamente a Deus pelos tantos dólares para comprar apenas um hambúrguer, batatas fritas e um refrigerante para o lanche. Não tinha dinheiro algum no meu bolso, apenas as chaves do carro e a minha carteira de motorista. Era só isso. Não havia dinheiro escondido, dobrado separadamente em minha carteira para guardar na poupança, nada. Naqueles dias iniciais do Rema, enfrentei a tempestade e criei que Deus supriria as minhas necessidades diárias. Portanto, agradeço ao Senhor, porque naquela ocasião aprendi como depender da palavra de Deus. De outra forma, minhas asas não estariam tão fortes como sempre. Eu creio em Deus. Quando você exercita a sua fé e confia em Deus para alguma questão, a resposta nem sempre vem instantaneamente. Assim, frequentemente o inimigo virá e tentará ao máximo fazê-lo desistir e desencorajá-lo a permanecer na palavra. Em tais situações, acontecerá com você uma das duas coisas: ficará desencorajado, deprimido e perderá a sua vitória, ou permanecerá firme, encarará a tempestade e exclamará: eu creio em Deus. Foi o que o apóstolo Paulo fez, segundo o livro de Atos, no episódio em que ele estava no barco para Roma. Lembre-se que sobreveio uma tempestade colocando em risco a segurança de todos os homens a bordo. Mas, por intermédio de um anjo, Paulo recebeu a palavra de Deus, prometendo que vida alguma se perderia, embora o próprio barco fosse destruído. Aqueles homens no barco fizeram tudo o que podiam, mas a tempestade prevaleceu. Ela era tão violenta que toda a esperança de vitória parecia perdida. Paulo podia ter se desesperado e desencorajado como os outros. No entanto, em vez disso, encarou a tempestade e disse:
Creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Atos 27 e 25b. E no meio da sua tempestade você terá de fazer o mesmo, levantar com ousadia e afirmar: creio em Deus assim como a palavra disse. As pessoas podem pensar, isso é muito simplista. Talvez sim, mas lhe garanto, amigo, funciona. Quanto a mim, ajo da seguinte forma: se Deus disse, eu creio. Capítulo 5. Seja um cristão águia. Percebemos que há duas características distintas sobre a águia ao enfrentar uma tempestade. Ela demonstra total ausência de medo face à destruição e tem habilidade para voar alto. Precisamos tornar-nos cristãos águias, destemidos e confiantes frente à adversidade, extraindo vitória da derrota enquanto voamos para alturas maiores. Veja, a águia não tem crise de identidade. Ela não busca a própria identidade. Ela sabe que tipo de criatura é e o que é capaz de realizar, seja caçar habilmente uma presa ou voar de forma majestosa no céu. Esse é o seu jeito de viver. Você sabia que por meio da palavra de Deus também podemos descobrir quem somos? Temos como saber quem somos em Cristo e o que temos nele, para onde vamos em Deus e de que modo chegaremos lá. Podemos viver uma contínua vitória se aplicarmos as verdades espirituais em nossa vida. Essa é a maneira do cristão águia viver. Contudo, muitas vezes ouço as pessoas dizerem: sei o que a palavra promete, mas não tenho certeza se realmente sou vencedor. Não basta simplesmente conhecer a palavra. Você tem de agir em conformidade com ela, pois essa é a única maneira de experimentar vitória real. De outra forma, continuará em dúvida e conjecturas e viverá com tristeza, desespero, desejo e escassez. Não quero insinuar que você não é cristão se não estiver vivendo como vencedor. Certamente você o é se recebeu a Jesus Cristo como Salvador. No entanto, quero encorajá-lo a ser um cristão águia. Você está vivendo com os pardais? Suponha que você coloque um bebê águia com uma família de pardais. É bem provável que a jovem águia crescerá pensando que é um pardal e agindo como um. Ela pode nunca vir a saber o que realmente é. Contudo, dentro dela o tempo todo estará a natureza de uma ave magnífica que tem potencial para alcançar alturas maiores, inatingíveis para um pardal. Da mesma forma, dentro de nós, temos o potencial da força poderosa de Deus. Entretanto, alguns têm vivido com os pardais, em vez de voarem alto com as águias. Amigo, quero desafiá-lo a deixar as planícies da mentalidade do pardal e ascender aos lugares altos que Deus tem para você. Desejo desafiá-lo a tomar posse da palavra de Deus e fluir nos ventos do Espírito para um outro nível de fé que até então jamais havia atingido. A escolha é sua: viver o tempo inteiro na planície dos pardais ou voar mais alto com as águias. Força sobrenatural. Outros pássaros podem voar com a águia por um tempo, mas ela é a única que tem capacidade de voar a tão grandes alturas. Não há outra ave que se compare a ela no voo. Mesmo em meio a uma tempestade, ela supera todos os outros pássaros. Enquanto os pardais e os outros pássaros buscam refúgio em seus ninhos, você olha para cima e vê a águia ainda voando alto. Estudamos a respeito desse pássaro magnífico que Deus criou para aprender algumas lições práticas as quais podemos aplicar em nossa vida. Uma das características em que a águia é notável é a sua surpreendente força e habilidade no voo. Isaías 40, de 29 a 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Note que a parte final de Isaías 40:31 garante que ao subirmos com asas como águias, não nos cansaremos e não nos fatigaremos. Isso fala da força sobrenatural. Se você refletir sobre o assunto, concluirá que é normal ficar cansado depois de fazer algum esforço por um longo tempo. Sua força e habilidade naturais poderão falhar porque elas têm limites. Elas o sustentarão por um tempo, mas não lhe proporcionarão um ímpeto duradouro. Entretanto, o poder de Deus que habita em você o fará. A sua habilidade de voar alto não vem da sua própria força, mas sim pelo Espírito de Deus. Zacarias 4:6. A sua capacidade para voar acima da adversidade vem de Deus. E a Bíblia afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que você é capaz de enfrentar as crises com um sorriso no rosto e um cântico de louvor nos lábios, em vez de lágrima nos olhos e lamento na voz. Atraia o poder do Altíssimo para você em todas as situações. Declare a palavra de Deus com fé e confie na força sobrenatural do Senhor, que pode sustentá-lo. Voar para novas alturas. Amigo, por meio do poder da palavra de Deus, somos capazes de exceder em força como a águia. Então, não fiquemos satisfeitos com o lugar em que nos encontramos espiritualmente. Voemos até novas alturas, porque a habilidade nos foi concedida por Deus na sua palavra. Não sei qual será a sua decisão, mas estou determinado a ser como a águia na tempestade. Aquela águia não foi movida pelo que escutou ou ouviu, pois sabia que era capaz de voar acima da tempestade. Da mesma forma, não sou movido pelo que escuto, vejo ou sinto. Sou movido pelo que sei. O que eu sei? Bem, na verdade sei em quem tenho crido. Sou certo de que Ele é poderoso para guardar-me, e estou certo também de que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Deus, estás comigo. O diabo pode fazer contra mim o que quiser, mas pela autoridade da palavra de Deus tenho o poder e a habilidade para voar acima de qualquer obstáculo que o inimigo atire no meu caminho. Assim, bem depressa me agarrarei à palavra de Deus e voarei alto como as águias. Subirei com as asas da fé e experimentarei o melhor de Deus, porque sei que essa é a vontade dele para a minha vida. Nas asas da fé. A vida nas asas da fé não é de modo algum desanimada, é alegre e estimulante. Esse é o modo dos cristãos águias viverem, voando alto com essas asas. Quero encorajá-lo a ser um cristão águia e voar alto. Quando as nuvens das tempestades da vida lhe trouxerem escuridão e melancolia, tenha coragem como a águia e enfrente-as face a face. Aproprie-se do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus e voe acima da escuridão. Voe acima da melancolia. Voe livre, acima de todas as nuvens da adversidade, até penetrar no céu tranquilo da vitória, onde poderá deslizar com suas asas estendidas em majestade e força. Contudo, esse processo começa como movimentar-se, mover-se do ninho da complacência e da mediocridade espirituais e fixar os olhos no alto, no Pai. Comece a desenvolver as suas asas espirituais, passando tempo com o Senhor em oração e louvor e exercitando a sua fé na palavra em todas as oportunidades que tiver. Então, enquanto espera diante do Senhor e coloca toda a sua confiança nele, você renovará sua força, porque voará alto com asas como águia, a fim de alcançar o seu pleno potencial.
em Deus.